Fala, meus ratos! Aqui quem vos fala é o Gatito. Bem-vindo ao Universo 26. Já deixa o seu like aí, né, pra dar uma fortalecida. Então vamos aqui ao assunto do mês passado. Eu estou muito atrasado para falar sobre isso, né? Eu acho que já passou assim daquela faixa de tempo onde isso dá mais views. Só que eu acho que eu tenho algo importante a mencionar aqui, né? Que é o problema das consequências lógicas, que é o que você está lendo aí no título, né? Que às vezes as pessoas elas não pensam como que algo que elas dizem ou algo que elas defendem, as suas próprias ideias, as suas próprias posições vão morder elas depois. E aqui temos o nosso caro Léo Lins, que como vocês sabem, eu não vou entrar muito a fundo na treta, porque já passou muito tempo, então todo mundo já sabe disso. O cara foi condenado a 8 anos de prisão por causa de uma piada que ele fez num palco de stand-up. Porém, tem uma reviravolta nisso daí. E é por isso que eu tô com esse vídeo aqui aberto, então vamos dar o play aqui para vocês entenderem, né? O Punk estava discutindo isso e acho que foi o Ricardo Ventura, ele falou, pô, então me cita uma piada que não ofende uma classe, um grupo, uma profissão, uma ideologia, um negócio. Spoiler, não tem, isso é impossível porque se ofender assim, como vocês sabem, eu tenho autista, então eu não fico ofendido. Do meu ponto de vista, ficar ofendido é o mesmo que uma criança fazer pirraça, tá? É o jeito adulto de fazer pirraça, mas não deixa de ser pirraça. Ai, socorro, estou ofendido. Negócio. Aí falaram, o Leandro Hassum. O Leandro Hassum não ofende ninguém. Pô, o Leandro Hassum acabou de passar um puta problema aí com o nanismo por causa do filme dele na Netflix. Aí falaram, o Whindersson Nunes, pô, já teve problema porque brincou com um sinal de Libras. Não... Cara, não tem, cara. Não tem. Não tem. Sempre alguém vai. Não tem como. Então, realmente, aí vai acabar a comédia. Vai acabar. A minha defesa não é que... É você entender o ambiente. Eu não acho que pode tudo. Né? Já começou. Vocês já entenderam onde que eu vou chegar com isso daqui, né? Já começou. Vamos lá. Aliás, se alguém acha que eu penso, tudo hoje é muito mimimi. Não, eu não acho isso, cara. Eu não acho isso. Nem do tipo, bom, era os anos 80. Não, cara. Pô, pergunta pra um travesti, pra um gay, pros negros. Eu não... Aqui já entrou a racionalização, tá fazendo média com o inimigo. E isso é muito problemático, tá? Por causa que você tá tentando fazer essa média para tentar dialogar. Só que o seu inimigo ele não vai ver isso como a possibilidade de diálogo, ele vai ver isso como uma demonstração de fraqueza. Ele vai usar isso para te pisar depois. E não se enganem, política é guerra. Ele entrou nessa por causa de política e ele está sendo tratado como um soldado inimigo. Não acho, eu acho que várias pautas precisavam realmente melhorar. Realmente melhorar. Não acho que, bom, era os anos 80. Não, não é isso não. Acho que muita pauta aí social precisava crescer e o humor avança junto com a sociedade. O lance é saber onde você tá naquele momento, como você já falou aí algumas vezes. Sim, é isso, cara. É isso. E quem tá no ambiente entende isso e acabou, cara. Ponto. Pra mim é muito, muito, muito simples. Mas, às vezes eu penso, porra, quando dá um cancelamento, eu falo, caramba, eu vou ter que repetir isso de novo. Aí imagina o cientista que tem que explicar de novo que a Terra é redonda. Isso aqui é mais um problema, né? Que é a dessensibilização. À medida que ele vai passando por isso, de novo, ele vai cedendo mais e se alinhando mais com a narrativa de seus inimigos, que no caso dele é a narrativa positivista, né? Bom, então tá bom. Tá zoando os caras do que acreditam na Terra. Tá vendo? Exatamente, já pode ofender alguém. Caralho. Exatamente. Super Xandão te encontrar na rua vai te quebrar na porrada. Tá fudido. Já ofendeu os terraplanistas. É isso, cara. Não tem como. Não tem. Inclusive, a Terra plana ela é uma doença mental igual o esquerdismo. E não adianta você tentar convencer aquela pessoa de que ela está errada, porque ela está numa ilusão de que ela enxerga tudo e outras pessoas não enxergam, nasamente, pipipopopó. E o único jeito de essa pessoa acordar é ela fazer introspecção. O problema é que qualquer tentativa que você faça de dialogar com essa pessoa
vai colocar ela num loop de feedback e ela vai fortalecer o seu ego, fortalecer a sua posição, ao invés de se questionar e pensar, será que eu estava errado? Não, isso não vai acontecer para uma pessoa que entrou numa linha de pensamento radicalizada. Não vai. Não tem como, não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Eu acho que tá foda mesmo. Mas não, o que tá foda, na verdade, é a má vontade das pessoas, tá ligado? Sim. Eu acho que o grande... A gente tem um problema muito sério que é o fato das pessoas... elas estão procurando a maneira de te fuder. Assim, em geral, tá? Sim, Não comigo ou contigo. Não, isso especialmente com a esquerda, porque a esquerda, ela é assim mesmo, ela vai caçar um jeito de ferrar com tudo mesmo. Eles não querem nem saber não, tô só olhando aqui pra ver se tá com as faixas corretas aqui, porque vai que não tá gravando. E aí vocês sabem que fica feia a situação, né? Mas a esquerda é assim, eles não vão dar o braço a torcer nunca, e qualquer errinho que você faz, qualquer demonstraçãozinha de fraqueza que você faça, eles vão cair em cima, eles vão criar uma narrativa para tentar te destruir. Como eu disse para vocês, política é guerra, tá? Eles estão tratando isso como uma guerra e eles vão tentar tirar a sua forma de obter alimento. Isso que é o cancelamento, é você tentar matar uma pessoa de fome. Com o Léo, eu acho que é uma parada que, não sei, eu não gosto de alguém e eu tô aqui protegido pelo fato de estar anônimo numa rede social e eu posso... Aqui já começou. Presta atenção. Isso daqui é a armadilha que eu tô falando para vocês. Você vai... Nesse ciclo de tentar apaziguar, você acaba tomando a posição do seu inimigo e se aliando a ele. Só que você não se torna aliado de verdade do seu inimigo, você só cedeu. O teu inimigo ainda vai te esmagar quando puder. Posso ser um arrombado com esse cara à vontade que não vai acontecer nada comigo. Né? Isso é uma coisa que eu vi o Maurício, o Meirelles comentando isso e eu concordo. Eu acho que assim, cara, você não... Você vai ter um perfil, eu acho que tem que ter uma pessoa por trás desse perfil. Uma pessoa rastreável. Uma pessoa rastreável. Para você ter uma conta no Facebook, no Twitter ou em qualquer lugar, você vai ter que colocar lá o seu CPF. Vocês conseguem entender, imaginar a desgraça que seria isso? O que o governo vai fazer com essa informação? Não, sério. Consequências lógicas. Qual a consequência lógica de não existir anonimato? Qual que é, o que imediatamente vai acontecer assim que tiver zero anonimato nas redes? Pensa só um pouquinho. CPF, um bagulho... Eu não acho que tem que ser... Tinha que ser proibido perfil que não tem nada, né? Isso eu acho... Não tem nome. Isso eu acho... Proibido. Ou seja, o que o vinheteiro acabou de falar aqui é que ele defende censura. E ele não só defende censura, mas ele tem a ilusão de que isso vai afetar os inimigos dele. Obviamente, o vinheteiro nem está no Bostil. Então, ele não será afetado por isso. A não ser... Ele já tem público fora do Brasil. Inclusive, ele é bem famoso na China. Não sei se vocês sabem disso. Então, assim, pra ele, tá pouco se cagando se aqui tem liberdade de expressão ou não, tá ligado? Ele só quer ir num programa qualquer e falar mal do funk e dane-se que o discurso dele vai acabar mordendo a bunda de alguém. E no caso, o próprio Flow Podcast é um pessoal que sofreu com a censura e eles estão aí agora fazendo cedendo, né? Fazendo o compromising. Eles estão entregando posições ao inimigo, tentando racionalizar com o inimigo. E o inimigo não quer racionalizar, ele quer te destruir. Então, enquanto você não tratar o inimigo como seu inimigo, enquanto você não tratar demônios como demônios, você não terá paz, porque eles vão continuar atacando, eles vão caçar cada pequena coisinha para fazer isso. E aqui está eles defendendo vigilância e censura nas redes sociais.
E o argumento do Léo é, mas o humor não tem limite, o lugar é que tem limite. Não. A liberdade de expressão é a mesma para todos os lugares. O único limite para a liberdade de expressão é a propriedade privada. Dentro da minha casa, se eu falar, eu não quero que você fale tal coisa, você não vai falar tal coisa. Porque o meu lugar é eu que mando. Agora, em outros lugares, outras regras. Em público, a liberdade de expressão tem que ser completamente restrita. Justamente para você falar algo que outras pessoas não querem ouvir. E quando o Léo Lins ele fala, mas tem que, dentro do palco pode. Ele está dizendo o quê? Que fora do palco tem que censurar. É a consequência lógica disso. Acho que já limitaria demais, cara, os problemas. Sim. Porque aí você já sabe quem está fazendo o quê. Seja imputando um crime, seja ameaçando de morte, seja ofendendo. Ofendendo. Como eu falei antes para vocês. Ofender, ficar ofendido, é pirraça de adulto. É coisa de gente que não tem inteligência emocional. Se você chega aqui no meu canal e fala, estou ofendido, por favor, deixe seu dislike, coloque um comentário me xingando e vá embora. Eu não quero você aqui. Eu não quero gente que não vem para somar, que vem só para destruir, porque não tem capacidade intelectual para fazer qualquer coisa além disso. Então, vamos lá. Acabou de defender censura para ofensas. Isso se aplica a quê? A piada também. Então ele está dizendo, dentro do palco de stand-up, pode fazer piadas e pipipipopopó. Fora do palco de stand-up, não pode. Mas isso daí é uma linha extremamente tênue. Porque assim que o governo tiver a possibilidade, ele vai passar por cima dela. Uma pessoa, aí você já sabe, né? Tanto que é isso. Eu tenho muito problema, por quê? Porque eu sou uma pessoa... Ficou uma merda isso aí? Não, tá bom. Tá ótimo, tá top, irmão. Porque o meu perfil não é uma página de humor ácido, que não tem ninguém. Não, é minha cara. Por isso que dá problema. Tanto que, cara, tem uma piada que eu estou sendo... E aqui, desculpa, gente, desculpa ficar pausando toda hora. Mas, cara, é difícil. Olha pra você ver, isso daqui é inveja. Ele tá... isso daqui é o pecado da inveja, que é você vê outra pessoa melhor do que você e você quer prejudicar essa pessoa. É a mesma coisa do pessoal que paga muito imposto e fala assim, mas estão cobrando imposto de mim, então tem que cobrar imposto do fulano também. Porque essa reação é baseada na emoção, baseada na inveja. A reação correta seria, estão cobrando imposto de mim, mas não está cobrando do fulano. Por que eu tenho que pagar imposto? Eu também não quero pagar. Isso daí é uma decisão, é um ponto de vista racional. Agora, o que ele está fazendo aqui é inveja. Tem esse pessoal aí que fica na internet, no Facebook, no X, que é anônimo, fica fazendo humor negro e piadas ácidas, às vezes extremamente pesadas, e eles não estão sendo perseguidos. Como assim? Tem que perseguir eles também. Isso daí é o quê? Inveja. Expõe, né? Tem uma piada que eu estou sendo... Não, pior que tem gente que ainda fala, você se esconde na frente da câmera. né? Porra! Esconder na frente Escondo da na câmera. frente da câmera? Caralho. Eu escuto isso aí, cara. Porra, meu Deus do céu, cara. Tem uma piada que eu estou sendo investigado pelo Ministério Público, onde estão, assim, pedindo para me apagar de todas as redes sociais, todas. Tem uma multa... Foi isso que você acabou de pedir, Léo Lins. Presta atenção. Consequências lógicas. Pensa um pouquinho. Você acabou de pedir vigilância nas redes sociais. Qual a consequência lógica? Você ofendeu alguém na sua rede social? Você é banido. Gente, como que você não pode entrar em espiral de compromising? Você não pode ceder os seus pensamentos, porque é isso que acontece, você acaba sendo corrompido. Milionária mesmo, e um pedido de prisão. Tá leve, então. Pois é. Por causa de uma piada de 2016, do meu primeiro especial. A piada é, surdo mudo com mal de Parkinson é considerado gago? Piada antiga. Não pode rir. Cadeia pra quem riu, tá?
Porque aí ele gagueja, é isso. Quando ele vai- Eu entendi. Cara, E aí tomou por causa uma multa disso... milionária? Estou sendo julgado por preconceito com um deficiente. Por causa dessa piada. Sim, Léo Lins. Porque você ofendeu o deficiente, ou provavelmente alguém que nem tem deficiência, né? Obviamente, porque é sempre esse pessoal que toma as dores dos outros. E aí aconteceu o que você acabou de dizer que deveria acontecer, que é você tem lá o seu CPF atrelado à sua imagem, à sua conta na rede social e a sua piada. E aí você recebe um processo. Olha que bonito, não é mesmo? Olha para você ver que maravilha, a ideia que ele mesmo estava defendendo há 10 segundos atrás, já mordendo a bunda dele. Olha, é por isso que você não pode ficar cedendo, é por isso que você não pode comprometer as suas ideias para fazer média com o inimigo. Você será corrompido e será mais fácil o inimigo te pisar. Olha essa piada. Então assim, aí você fala... Cara, meu Deus do céu. Uma multa milionária, porque aí é dano coletivo. E aí, Assim, tem mudo que... Gente, dano coletivo é outra coisa, que não existe, tá? Isso aí é terra plana. É a mesma coisa, porque ou tem uma vítima ou não tem. Você não pode falar, a sociedade é uma vítima. Não, não existe isso. Se não tem vítima, não é crime e pronto, acabou. que Nenhuma piada tem vítima, tá? Porque não causa dano a ninguém. O que causa é que você pode ficar tristinho e chorar. sabe que eu existo e querem dar uma recompensa pra ele. Cara, por causa de uma piada que ele nem ouviu. E Ele ele é vai surdo. receber, será? Esse mundo? Que fazer o intérprete de Libras, né, pro surdo entender a piada, aí sim ele ficar ofendido e ter direito à indenização. Isso não foi nem piada, isso é a lógica. Né? Realmente é a lógica. Ah, lógica! Agora a lógica é importante, Léo Lins. Então assim, Foi o Léo que disse. cara, eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que não vai dar em nada, mano. Acho que se não tem como dar em nada, porque se der problema, se tu for condenado, assim, eu não sei, acabou, eu acho. Então, exatamente, é isso que eu penso. É isso que eu penso. É tipo, cara, não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Mas aí. Não tem pra onde ir e eu não acho que vai acontecer e... Opa, errado. Aqui. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério. Não tem que ter diferença entre as duas coisas. Como eu falei pra você, se você cede, você tá perdendo. Você tá abrindo espaço para o inimigo. Então, a liberdade de expressão, ela é liberdade de expressão. Se ela tem condições, dentro do palco pode, na televisão pode, no filme pode. Mas no público não pode, na rede social não pode, tem que ter CPF, então não tem liberdade de expressão, tá bom? E alguém vai controlar o que pode ser dito ou não pode ser dito. A consequência lógica é um aparato de censura. Político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada, eu estou em casa com meus gatos, aqui a pessoa, Leonardo de Lima Borges Lins, e não o comediante Léo Lins, uma persona cômica criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas, e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética, e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico.
Então, pessoal, vamos lá, uma coisa simples aqui, tá? O Brasil é um país em que as pessoas elas têm muito pouca inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de controlar as próprias emoções, e isso está ligado ao desenvolvimento dessa área aqui do cérebro, né, que é o córtex neofrontal. E basicamente o que esse córtex faz é controlar os seus impulsos animalescos, né? E o brasileiro ele não tem muito desenvolvimento no córtex pré-frontal, pelo menos é o que parece, por causa que até há pouco tempo atrás os atores que faziam o papel de vilões nas novelas, eles eram tratados como se fossem vilões na vida real também. Tinha gente que odiava eles e que mandava carta, ameaça de morte, esse tipo de coisa, sabe? As pessoas elas tinham um ódio do ator. E por isso, muitas vezes, o ator que fazia vilões, ele acabava fazendo só vilões. Porque o pessoal já associava a imagem dele a um vilão. Então, assim, isso aí que ele falou, mas essa é a minha persona. Isso não adianta quando você está falando com um bostileiro médio, tá? Ele não vai saber separar corretamente ficção de realidade. Isso não é uma opinião minha. Isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome respeitado na área nos Estados Unidos e no mundo. Por que eu estou citando isso? Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. Bom, galera, olha pelo lado bom. Pelo menos não foi o chat GPT, né? E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up comedy, obra teatral, ficção, você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins. Mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo, quer no máximo convencê-lo da sua própria verdade. É mesmo, Léo Lins, é o que eu acabei de dizer agora há pouco. Não pode se comprometer, porque eles são seus inimigos. Eles vão tentar te pisar e vão tentar te destruir, tá? Isso que é coletivismo. Coletivismo é você esmagar um indivíduo em prol do coletivo. Por isso que todas as ideologias coletivistas são extremamente perigosas. É tudo emoção, nada de racionalidade. Se alguém é brandado como inimigo do coletivo, esse inimigo ele tem que ser exterminado. E se esse inimigo do coletivo começa a se comprometer e aceitar a narrativa dos seus inimigos, a ceder, a deixar as ideias positivistas entrarem na sua mente, o que acontece com ele? Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala, apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estarem... Ô, pessoal, isso aqui está muito lento. Eu vou aumentar um pouquinho mais a velocidade, tá? Então se você já está vendo isso mais rápido, já diminui um pouquinho a velocidade aí. Em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto que animal é esse e você responde é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar.
Em um outro trecho, ela fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim, há crime. Aí... Há crime, pessoal. Então, isso aí quer dizer o seguinte, e isso aqui é um problema muito sério que está acontecendo atualmente, que as pessoas estão perdendo, né, a capacidade de separar o virtual do que é real, e do jeito que as coisas estão indo, daqui a alguns anos vai ser crime você jogar GTA. acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá pra prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação, alguns estão felizes, porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. Enquanto Mas eles te tratam como um inimigo a ser destruído, inimigo do coletivo, tá? Então, o que você devia ter feito, assim que foi passada a lei anti-piadas, e muita gente avisou, inclusive o monarca avisou, foi: fuja do Bostil, porque o caldo já azedou. O monarca chegou lá e falou: acorda, acorda, acorda! E todo mundo deu risada. a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Mas isso era para ser a regra, não a exceção. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. É mesmo, e é esse mesmo vício, você está vestindo ele porque você está se comprometendo com a pauta do inimigo, tá? Só para te avisar. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem. E mais, assim, historicamente isso começou quando? Quando Dom Pedro II acabou fazendo a mesma coisa e se comprometendo com as ideias dos inimigos. Ele chegou ao ponto de esquecer o porquê ele existia, a função da monarquia, né, a função dele como governante, o quão importante era. E aí, quando tentaram dar o golpe, ele poderia ter o repelido, mas o Dom Pedro II simplesmente foi embora e abandonou o Brasil. E aí nós estamos na situação que nós estamos hoje, e esse ciclo ele continua se repetindo. Qualquer pessoa que tenha racionalidade, que tenha moralidade e tenha valores éticos, ela começa a ser atacada, perseguida, ela se compromete com as pautas do inimigo e então é apagada da história. É o que está acontecendo com ele agora. É bem o erro. Durante o meu julgamento, em certo momento, o promotor de justiça... E, gente, vamos ter aqui um pouquinho de empatia, tá? Eu tenho um autista, vocês sabem, então para mim é difícil ter empatia. Mas tenta pensar o seguinte: quando você está lidando com um inimigo muito maior que você, ceder a esse inimigo acaba se tornando uma coisa racional. Ou pelo menos parecendo racional, tá? Então, assim, eu não culpo o Léo Lins por entrar nessa espiral. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: ele tem que pensar nas consequências lógicas do que ele está falando, ao invés de deixar de seguir por essa linha até se comprometer em tudo e se tornar o que ele está dizendo combater. Porque seria muito fácil ele simplesmente virar a casaca e fazer o L e pronto, é resolvido o problema. O problema é ao lado, né? Se você estiver do outro lado, você pode de tudo. Então, o que ele está fazendo é racionalizar com o inimigo para tentar chegar à coexistência, só que o inimigo não quer coexistência,
tá? Isso é um erro que aconteceu muitas vezes e foi visto muitas vezes durante a história. Eu não lembro qual o nome do cara, mas antes de Churchill assumir a Inglaterra, tinha um outro presidente que ele foi cedendo para o Hitler. E aí o que aconteceu? A Segunda Guerra Mundial foi pior, porque ele viu isso como fraqueza, né? Então ceder. Quando você tem um inimigo que está disposto a te destruir, você não pode ceder. Você pode fugir. Você pode se ausentar. Evitar o conflito, mas você não pode ceder. Justiça me pergunta, você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria dentro da minoria? E aí eu respondi, mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Você está me dizendo então que essa minoria é tão pequena que não merece respeito? Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Sim, isso aí se chama individualismo, tá? Versus coletivismo. Para o coletivismo, é certo esmagar o indivíduo. E a menor minoria é o indivíduo, porque só existe um de você. Mas para o coletivista, ele pode esmagar o outro. O problema é que, eventualmente, o coletivista também acaba sendo esmagado pelo coletivo. Você está criando um behemoth, você está criando um Leviatã que irá depois te esmagar. Isso, se é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, haviam mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito. Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso. Ou piadas de corrupção, e aí estavam rindo, quando viram, roubaram. A culpa não é deles, a culpa é do riso. Aliás, criticam também pessoas que riem de determinadas piadas. Como é que pode rir disso? Olha, diferentes pessoas têm diferentes sensos de humor. Mas não, como é que tá rindo? Por que tá rindo? Quando a gente ri, nós liberamos endorfina, dopamina, neurotransmissores que fazem você se sentir bem. Eu não vejo problema nisso. Eu acho mais problemático quando, ao ouvir uma piada, a pessoa, ao invés de rir, reage com ódio. Como fizeram na França, ao invadir o prédio dos cartunistas e metralharam todos. Como fizeram... Na verdade, pessoal, olha, quando você dá risada, você faz isso justamente porque você sabe que aquilo é errado, tá? Um psicopata, ele vai ouvir uma piada de humor negro e ele não vai dar risada se ele não vê aquilo, porque ele não vai ver aquilo como errado. Porque a bússola moral dele não existe, entendeu? Então, se você tem uma bússola moral, você vai achar coisas que são erradas, você vai ver elas numa piada, quando bate a punchline, você vai rir. Isso por quê? Porque entrou em conflito o seu cérebro, né, entre as informações, e isso inclui a sua bússola moral. Então você está rindo porque você sabe que aquilo é errado. Daí a pessoa que ela não acha aquilo errado, que ela não tem uma bússola moral, ela não tem escrúpulos, ela não vai achar aquilo engraçado, porque ela leva aquilo no sentido literal. Então, quando o Léo fala assim, vamos roubar velhinhos, obviamente isso é uma piada, mas para uma pessoa que tem a disposição de roubar velhinhos, para essa pessoa não é uma piada, porque não é engraçado para ela, ela realmente faria aquilo. É a questão de ficção versus realidade. Para você isso é realidade, para o outro que está contando a piada, nesse caso, seria ficção. E quando você olha esse reflexo dentro de si, você é forçado a encarar o seu mau caratismo, porque aquilo é uma piada, mas você faria aquilo, aí você fica ofendido, porque você não gosta de ver esse lado feio de você. No Afeganistão, onde sequestraram e executaram um comediante por causa de piada. Ou até em violências menores, como no caso do Will Smith, que deu um tapa na cara do comediante Chris Rock. Situação semelhante eu vivi aqui em São Paulo, parado na rua, tomei um soco na cabeça pelas costas. Tem vários exemplos de agressão de pessoas que se irritam com a piada, mas não que riem com a piada. E ainda assim invertem essa lógica para fazer parecer que as pessoas que riem de determinadas piadas têm grande chance de cometer atos de ódio e de preconceito.
Não tem. Eu não sei se ele vai falar isso aqui depois, porque eu não cheguei a ver esse vídeo completo, mas eu sabia que ele ia ter o Compra Mais aqui, por isso que eu trouxe esse vídeo, né? Já que é o mais recente que ele fez sobre esse assunto. Mas não tem, porque isso é uma válvula de escape. Então, ao invés de você ter tensão acumulada em você, isso acaba escapando junto com o seu humor, né? E é por isso que o anonimato é importante, por isso que redes sociais são tóxicas e pessoas que são extremamente tóxicas na vida, na rede social, elas não são diferentes, não, elas são muito diferentes na vida real, né? Elas não agem daquela forma na vida real. Porque toda a toxicidade dela, toda a parte escura da alma dela está sendo esvaziada através de um perfil fake numa rede social. E, inclusive é por isso que eu falo, às vezes, que nem o Jorge mais tóxico de qualquer rede social, sei lá, do Facebook, até mesmo de Chan, é tão racista quanto os lacradores. Porque para eles o negro ele só importa se ele estiver dentro de um feudinho ideológico, discordou de mim, é capitão do mato, né? Não existe racismo maior do que esse. Enquanto o Jorge lá tá zoando, ele tá fazendo a trollada, né, a trollagem e tal, ele tá tratando o negro como um igual, como alguém que ele zoa e tem a capacidade de zoar e tem a capacidade de aceitar ser zoado. Já a lacrosfera trata o negro como um coitado que tem que ser amarrado com uma coleira e não pode sair de perto dos pés de seus donos, que vão ditar para eles o que eles têm que pensar. Então é assim que eles veem as pessoas de cor, né? Então eles são muito mais racistas do que qualquer um que se autodeclare racista na internet, e tem muitos. Eu não vou ser hipócrita. Você pode falar, pô, mas então você quer afirmar que jamais alguém pode ouvir uma piada e ter uma atitude de agressão física ou psicológica? Eu não tenho como afirmar, mas se a pessoa fizer isso, que ela responda pelo crime que ela cometeu. Eu não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. Fazer isso e proibir o jogo vai impedir milhões de pessoas de se divertirem por causa de um idiota. E é isso que nós estamos fazendo, nivelando a sociedade pelo idiota. Idiocracia, pessoal. Isso aí é a consequência lógica da democracia. Concordar com sentenças como essa é assinar um atestado que nós somos adultos infantiloides sem a menor capacidade de discernir o que é bom ou ruim para nós e precisamos de um Estado falando do que você pode rir, o que você pode ouvir, o que você vai poder comer, o que você pode falar e até um dia o que você pode pensar. É mesmo? Você não disse, tipo, 1 ano atrás, ou 2, não lembro, que o governo tinha que saber que tinha que ter um CPF para cada rede social, para cada usuário, para caso ele ofendesse alguém? Pois é, isso daí é o que aconteceu com você. O Estado, meu filho, o Estado é um Leviatã. Ele não respeitou a sua linhazinha arbitrária de isso tá dentro do palco ou tá fora do palco. Por isso, eu agradeço muito a todos vocês que estão me apoiando. Agradeço aos colegas, familiares, aos humoristas, juristas, jornalistas. Eu recebi milhares de mensagens. Confesso que foi acima da minha expectativa as pessoas que estão se posicionando a meu favor. E claro, a vocês, as milhões de pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu sempre falo que vocês são muito importantes para mim e me dão força para continuar. Já acabou aqui, ele não vai falar mais nada de importante, então eu vou encerrar por aqui agora. E pensem nisso, pessoal. Olha, tudo tem consequências lógicas, as suas ideias têm consequências lógicas também. E se você se comprometer com o inimigo, com a narrativa do inimigo, o inimigo não vai te dar trégua só porque você foi bonzinho com ele, só porque você cedeu para ele. Ele vai ver isso como uma fraqueza e vai tentar te pisar mais forte, tá? Aqui temos aqui o chat GPT explicando aqui pra gente o que são consequências lógicas. E se você quiser, você pode pausar aqui para ler, né, o que está escrito, mas para resumir, está dizendo que os efeitos inevitáveis que ocorrem a partir de uma decisão que você toma. E uma consequência lógica é
Se você somar 2 mais 2, o resultado sempre será 4, porque isso é parte da matemática. Ou como você se sente a respeito disso não muda. E tem outros exemplos aqui que ele dá, né? Que se você jogar o celular no chão, ele vai quebrar. Se você plantar milho, vai nascer milho. Se você plantar arroz, vai nascer arroz. E se você defender censura, você defender regulação de redes sociais, o que você vai colher? Pois é, né? Agora, por que as pessoas costumam ignorar as consequências lógicas? Pensamento de curto prazo. Então, o ser humano evoluiu para reagir a perigos imediatos, leão na selva, fome e frio, e pensar no longo prazo exige esforço cognitivo que o cérebro economiza sempre que pode. Isso é uma coisa interessante, que a preferência temporal ela é muito diferente em diferentes povos, de acordo com como que chama? Me fugiu a palavra. De acordo com o ambiente que eles vivem, a temperatura, né? Então, lugares que têm um inverno muito rigoroso, as pessoas elas tendem a ter uma preferência temporal mais alta. O pessoal que vive no deserto também tende a ter uma preferência temporal mais alta. Só que as pessoas de regiões tropicais, elas tendem a ter preferência temporal. Não, desculpa, eu falei ao contrário, né? As pessoas que vivem em ambientes muito hostis, elas tendem a ter preferência temporal mais baixa, porque elas têm que pensar no longo prazo. Já as pessoas que vivem em ambientes tropicais, que são menos hostis à vida, elas não precisam disso, então elas têm a preferência temporal mais alta. Né? Então, tem até tribos que não têm uma palavra, elas não têm o conceito de amanhã, porque o próximo dia vai ser igual, porque o clima nunca muda. Né? Isso daí é um grande problema, tanto para as emoções, né? E também para a criminalidade, porque as pessoas que elas cometem mais crimes são justamente as pessoas com preferência temporal alta. São as pessoas que elas preferem o resultado de curto prazo ao invés de pensar no longo prazo. A falta de treino mental, a pessoa não é ensinada a pensar de forma encadeada, né? Então, na escola você não aprende isso, você não aprende preferência temporal na escola e devia aprender. Fizesse isso, assim, levaria muito tempo para dar efeito, mas daqui a 20 anos a criminalidade seria muito mais baixa, porque a quantidade de endividamento seria muito mais baixa, as pessoas seriam muito menos dependentes. O problema é que existem muitos interesses em manter as pessoas dependentes, né? Então aqui tem outros detalhes aqui que dá aqui, né? Mas vocês já entenderam o que eu acabei de dizer, que é você tem que tomar cuidado com o que você defende, caso contrário, você pode acabar se ferrando depois, ou no caso do Léo Lins aqui, isso aconteceria com ele de qualquer jeito, tá, pessoal? Porém, o pessoal da direita abrir mão de algumas pautas e falar assim, liberdade de expressão, mas vamos tirar um pedacinho aqui, vamos tirar um pedacinho ali, você está abrindo margem para aquela coisa que o Olavo dizia, que é P não tem ombro, tá? Se entrou a cabeça, vai o resto. Então, é isso que acontece. Por esse vídeo é isso, miau, deixa seu comentário aí e fui. Aí fala, pô, mas, cara, aí vieram falando que esse termo já é errado, surdo-mudo, não se pode não? usar. Não pode, tá vendo? Qual que é o termo? Não pode. É só surdo.